Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Marcelo Pertilli, Direito Penal, Rico do Mix Concursos, para que a gente possa conversar sobre um crime em específico da parte especial do Código Penal, lá do título dos crimes contra a pessoa, que é a lesão corporal. Um crime clássico de provas. Clássico por quê? Porque assim como homicídio, como furto, como roubo e alguns outros tipos, esse crime tem uma redação complexa. Ou seja, ele envolve incisos, envolve parágrafos, causas de aumento, formas qualificadas, portanto, então é um crime complexo. Mas complexo no sentido de que tem muitas partes para que a gente possa entender o todo. Agora, difícil? Não, não é. Então olha para cá e vamos trabalhar em cima da lesão corporal, que como eu disse é uma questão clássica de prova. Olha lá, diz assim o caput do artigo: ofender a integridade corporal, sublinha isso lá no teu código também, a integridade corporal ou a saúde de outrem. E aqui me parece bem importante, para quem não está muito acostumado com o direito penal, gravar a ideia da saúde. Ou seja, não necessariamente o crime de lesão corporal é ofensa à integridade física, pode ser também a saúde. Bacana? Então cuidado, integridade corporal ou saúde de outrem. Olha lá a pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Portanto, preste atenção no que eu vou dizer agora, hein? O crime de lesão corporal, na sua forma simples, que é o caput, tem pena máxima de 1 ano e, portanto, é um delito de menor potencial ofensivo. Bacana? Os delitos de menor potencial ofensivo, então, são aqueles que são tratados de acordo com o procedimento previsto pela Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Legalzinho? Agora o seguinte, depois do caput, o tipo começa a trazer as formas qualificadas. Então vamos lá. Primeira forma, lesão corporal de natureza grave. Então preste atenção, aqui o crime será classificado, será qualificado em razão do resultado. Legal? Portanto, de novo, aqui o crime terá uma classificação mais pesada, com pena maior, por conta da sua consequência. Lesão corporal de natureza grave. Vai lá. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Gurizada, importante mais, hein? Assinala aí, ocupações habituais, aquilo que faz parte do dia a dia da pessoa. Cuidado, não está escrito aqui ocupação profissional. Claro que a ocupação profissional também é uma ocupação habitual, legal? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o tipo penal fez a opção por uma expressão que tem um contexto mais amplo. Então, ocupações habituais por mais de 30 dias, legal? Então não é 30 dias, é mais de 30 dias, ok? Então, de novo, será considerada lesão corporal grave quando essa lesão corporal, que ofenda a integridade, portanto, física, corporal ou a saúde de outrem, incapacitar a pessoa, a vítima, para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Legal? Bom, também será considerado crime de lesão corporal com natureza grave quando a lesão corporal levar perigo de vida. Portanto, preste atenção, é possível que a vítima saia ilesa depois de se recuperar das lesões e tal, não fique com sequela nenhuma, mas se houver laudo informando que ela correu o perigo de morrer, portanto, então, nós temos que a lesão corporal passa a ser grave. Bacana? Perigo de vida. 3. Debilidade, sublinha aí, permanente de membro, sentido ou função. Gurizada, debilidade não é perda. Débil funciona, mas não funciona tal qual a sua possibilidade originária. Então, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Bacana? Cuidado que essa debilidade tem que ser permanente, de um membro, de um sentido. Pode ser, por exemplo, o sentido auditivo. Função, a função mastigatória, por exemplo, a pessoa leva um soco no maxilar, no rosto, e aí então fica de forma permanente com dificuldade para a função mastigatória. 4. Aceleração do parto. Cuidado, não é aborto, é aceleração do parto. O parto não seria naquele momento, mas foi antecipado por conta das lesões corporais sofridas pela vítima. Bacana? A criança está bem, a mulher se recupera, mas o parto sofreu aceleração, de modo então que a lesão deixa de ser caput, simples, e passa a ser qualificada. E olha a pena, reclusão de 1
a 5 anos. Professor, essa reclusão é só do inciso 4? Claro que não. Essa reclusão é para todas as formas do parágrafo 1º, tá bem? Então cuidado com isso, importante. E aqui, claro, o tipo já não é mais de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima foge, né? Está acima do patamar dos 2 anos, tá bom? Depois, parágrafo 2º. Então presta atenção, galera. Se o caput é a lesão corporal simples, se o parágrafo 1º traz a lesão corporal grave, olha só como a gente pode então classificar o parágrafo 2º, que traz lesões com consequências ainda mais gravosas do que a do parágrafo 1º. Olha lá. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Viram só? Então, olha só, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a gente tem que a lesão é grave. Agora, uma incapacidade que é permanente e é para o trabalho, aí sim nós temos a chamada lesão gravíssima. Cuidado que o tipo penal não traz essa expressão lesão gravíssima. Quem faz essa classificação basicamente é a doutrina, ou seja, os livros. Mas essa expressão cai em prova, também é comum aparecer em prova. Portanto, volta, caput, forma simples. Parágrafo 1º nós temos a lesão de natureza grave e o parágrafo 2º, que tem lesões com consequências mais sérias que o parágrafo 1º, nós chamamos então, embora o tipo não tenha essa expressão aqui, mas nós chamamos de lesão corporal gravíssima. E olha só a primeira, incapacidade permanente para o trabalho, como acabamos de dizer. Depois 2, enfermidade incurável. Olha que interessante, enfermidade incurável. Exemplo, né? A AIDS. A AIDS é uma doença considerada incurável. Bacana? Então, 1, incapacidade permanente para o trabalho. 2, enfermidade incurável. Depois, 3, perda. Perda não é debilidade, é perda. Ou inutilização, ou seja, não perdeu, mas não tem mais utilidade nenhuma. O quê? O membro, sentido ou função. Portanto, lembra lá, debilidade de membro, sentido ou função, nós temos lesão grave. Perda ou inutilização desse membro, desse sentido, dessa função, nós temos a lesão gravíssima. Bacana? Depois 4, deformidade permanente. Ou seja, o tipo penal não está dizendo onde deve ser essa deformidade. Simplesmente está dizendo que a lesão corporal que deixa uma deformidade permanente no corpo da vítima qualifica o crime de modo a torná-lo lesão gravíssima. Bacana? Depois, olha aqui, aborto. Aceleração do parto, grave. Lesão que causa aborto, gravíssima. Tá bom? Então cuidado com isso, questão importante, e a pena sobe mais ainda. Reclusão de 2 a 8. Volta para cá. Lesão leve, detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão grave, reclusão, pena já é mais grave, de 1 a 5. E a gravíssima, reclusão de 2 a 8. Bacana? Então, gurizada, presta atenção. Aqui, basicamente, nós estamos estudando formas de qualificadoras do crime de lesão corporal em razão do resultado. E não para por aí, não. Olha só o parágrafo 3º. Se o parágrafo 1º traz a lesão grave, o parágrafo 2º traz a gravíssima, o parágrafo 3º traz lesão que provoca morte. Olha lá, se da lesão corporal então resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, claro, a pena ainda é maior, reclusão de 4 a 12 anos. Então, volta para cá e vamos lá. Caput, lesão corporal leve. O que é lesão corporal leve? Ofender a integridade física ou a saúde de alguém, tá bem? E ela será leve, obviamente que por exclusão as formas de resultando morte, gravíssima e grave. Deu para entender? Não resultou lesão corporal que causou a morte? Não. Deixou uma das hipóteses da gravíssima? Não. Deixou alguma das hipóteses da grave? Não. Então sobra para nós a lesão corporal simples do caput. Entendemos isso? Portanto, a lesão corporal simples ela é sempre definida a partir de critérios de exclusão. Então, cuidado com o caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O parágrafo 3º é o que nós chamamos de crime préter-doloso. Ou seja, o tipo penal deixa muito claro que o agente tem dolo de lesão corporal, mas acaba provocando morte culposamente, ou seja, além do seu dolo. Quer ver? Olha de novo. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, esse resultado morte não foi produzido de forma dolosa, e sim de forma culposa. Isso é o conceito de crime préter-doloso.
Préter dolo é o crime no qual, segundo narra o artigo 19, o agente vai responder pela forma do crime que especialmente agrava a pena, desde que tenha tido em relação ao resultado culpa, que é o que diz o parágrafo 3º aqui. Tá bom? Lembra que aqui o dolo do sujeito, por favor, não é de matar, é só de lesionar. O resultado morte tem que ser obtido por forma culposa. Agora, se não conseguirmos identificar nem culpa no resultado morte, portanto, então ele não poderá responder por esse resultado e vai responder apenas por lesão. Tá bem, gente? Então, cuidado com isso, não pelo resultado morte. Depois, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime de lesão corporal, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, vocês lembram da privilegiadora que existe lá no crime de homicídio? Lembra lá, parágrafo 1º do crime de homicídio? Ela também existe aqui no crime de lesão corporal. Portanto, se eu fosse você, quando ler o parágrafo 4º, aliás, se eu fosse você, eu também colocava aqui um asterisco para ler concomitantemente o parágrafo 1º do artigo 121, porque essas redações, elas são semelhantes. Tá bem? Depois, substituição de pena. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. E aí, né, o código com redação bastante antiga, de R$200 mil a 2 contos de réis. Professor, e como é que faz para dar essa multa? Claro, gente, essa multa hoje, se um juiz fizer a opção dessa substituição, será feita de acordo com os valores de hoje e com as técnicas de aplicação de pena de multa que temos hoje, tá bem? Agora, o importante mesmo para vocês é lembrar que é apenas nessas circunstâncias. Quando isso está autorizado? Quando ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, quando tiver uma hipótese de lesão corporal privilegiada, ou se as lesões forem recíprocas, tá bem? Avança. Forma culposa, se a lesão é culposa, ou seja, o crime de lesão corporal tem a sua forma culposa, tá bem? Cuidado com isso, nem todos os crimes têm forma culposa, só tem forma culposa aqueles crimes que têm expressa previsão na lei. Esse tem. Parágrafo 6º, tá? Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º a 6º do artigo 121. Portanto, mais uma vez aqui, uma intersecção entre as redações do 129 com o 121. Portanto, olha que importante estudar sempre o 129 junto com o 121. Assim você já mata tempo e consegue deixar ainda mais forte na tua cabeça essas intersecções. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão corporal culposa, né? O disposto lá no parágrafo 5º do 121, que é o parágrafo do artigo de homicídio que fala da possibilidade do perdão, tá bem? Avança. Violência doméstica. Essa aqui é bem importante para as provas, cai bastante. Então, preste atenção. Moçada, olha só. O crime do artigo 129, parágrafo 9º, diz assim: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Preste atenção, até agora nós vimos qualificadoras do crime de lesão corporal que tem a ver com o resultado. Lembra? O resultado morte, o resultado com lesão gravíssima, o resultado com lesão grave. Havendo lesão, mas sem aqueles resultados, lembra que a gente comentava então da possibilidade de ficar apenas no caput. Bacana. Mas olha só essa qualificadora aqui. Essa qualificadora do parágrafo 9º não está atrelada ao resultado da lesão. Essa qualificadora está atrelada a quem é a vítima. Então preste atenção. O que qualifica o crime de lesão aqui no parágrafo 9º não é, de novo, o resultado da lesão, mas sim a característica da vítima. Se a vítima for ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem o sujeito criminoso conviva ou tenha convivido, ou ainda, se o sujeito se prevalecer das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Bacana isso? Agora, presta atenção na dica que eu vou te dar e ela despenca em prova. Gurizada, presta muita atenção. O parágrafo 9º, para que você tenha a capitulação do parágrafo 9º, portanto, artigo 129, parágrafo 9º, com essa pena aqui, necessariamente as lesões corporais aqui devem ser leves. Deu para entender? Leves. Professor, e se for contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, papapá, mas a lesão não for leve? Bom, aí então você aplica lá a pena atrelada ao crime de lesão grave, gravíssimo, ou até mesmo
morte. Deu para entender? Professor, de novo, para ser o parágrafo 9º do 129, eu preciso que o crime seja cometido contra uma dessas pessoas que estão aqui e que a lesão seja leve? Isso, porque se ela for contra alguma dessas pessoas, mas não for leve, eu vou ficar com a pena do parágrafo que diz respeito à consequência da lesão, grave, gravíssima ou morte. Deu para entender? Tá, professor, eu entendi. Mas vamos supor que o sujeito tenha batido na própria esposa, agredido o próprio filho e tenha causado lesões corporais gravíssimas no próprio filho. Pô, professor, veja só, é mais grave ainda, porque ele causou lesão corporal grave em alguém e ainda foi contra a própria esposa ou contra o próprio filho. Aí eu vou aplicar a pena lá do crime de lesão corporal grave e não vou levar em consideração quem era a vítima? Calma, olha só o que diz o parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1 a 3, lesão grave, gravíssima e morte, se as circunstâncias são as indicadas do parágrafo 9º, ou seja, se as vítimas forem essas que estão aqui no parágrafo 9º, aumenta-se a pena em 1/3. Ou seja, volta para cá. Se a lesão corporal é contra uma dessas pessoas do parágrafo 9º e é simples, ok, aplica a pena que está aqui no parágrafo 9º. Se ela é contra alguma dessas pessoas do parágrafo 9º, mas é grave, gravíssima ou morte, eu aplico a pena da grave, gravíssima ou morte. E ainda porque é contra uma das pessoas do parágrafo 9º, de acordo com o parágrafo 10, eu aumento a pena em mais 1/3. Tranquilo? Questão boa demais para as provas. Fique esperto. 11. Na hipótese do parágrafo 9º, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Também é importante. Parágrafo 12, que também tem lá no homicídio. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena será aumentada de 2/3. Questão que também existe lá no crime de homicídio. Bacana? Gurizada, eu trouxe essa questão aqui para a gente dar uma revisada dentro de uma questão, né, de um ponto bem importante que é o parágrafo 9º. Essa questão foi para a agente de polícia civil e eu acho que essa questão é boa para a gente fazer uma revisão. Olha só, olha o que diz a questão. Ela diz assim para nós, ó, assinale a hipótese que contempla um crime de violência doméstica. Opa, olha só o que a questão fez. No cabeçalho da questão, ela está pedindo para nós que a gente identifique entre as assertivas abaixo uma que faz referência à lesão corporal praticada no ambiente doméstico familiar. Porque, inclusive, a questão fez questão de colocar entre parênteses aqui a própria capitulação do parágrafo 9º. 129, parágrafo 9º do Código Penal. Portanto, o que estamos procurando? Estamos procurando uma lesão contra uma daquelas pessoas lá do parágrafo 9º e ela tem que ser leve. Bacana? Porque se ela for contra uma daquelas pessoas, mas não for leve, você aplica a pena proporcional ao resultado da lesão e ainda aumenta a pena em 1/3. Lembra disso? Mas aí esquecemos a capitulação do parágrafo 9º. Portanto, volta para cá. Olha o que diz a letra A. Manolo, ao chegar bêbado em casa e sem qualquer intenção especial, passa a bater em seu filho Ernesto, de 18 anos, que, por respeito ao pai, não revida. No evento, Ernesto suporta lesões leves. Galera, presta atenção. Filho, portanto, descendente, está no parágrafo 9º? Está. As lesões aqui são grave, gravíssima ou provocadora de morte? Não, portanto, são leves. É uma hipótese do 129, parágrafo 9º? É uma hipótese do 129, parágrafo 9º, portanto, já temos que o gabarito é a letra A. Bacana isso? Mas vamos ver então por que as outras estão erradas. Casimiro, desejando lesionar a própria mãe, tenta golpeá-la com um bastão, mas erra o alvo, atingindo um vaso. Aterrorizada, a vítima se encolhe, esperando um novo golpe, mas Casimiro, que podia prosseguir com a ação, se apieda, cessando a execução do crime. Galerinha, presta atenção. A vítima sofreu algum tipo de lesão? Não. Então não temos aqui nem lesão corporal. Bacana? Cuidado com isso. O que temos aqui é uma desistência voluntária, lá do 15 do Código Penal. C.
Bertoldo, em casa, ao efetuar reparos em um lustre, culposamente deixa cair uma ferramenta sobre a cabeça da esposa, que segurava a escada, ferindo-a levemente. Galera, se a lesão é culposa, ela é culposa. Ponto. Professor, como assim? Gente, eu não levo em consideração a figura do parágrafo 9º, ou seja, contra quem ela é praticada, e nem o nível da extensão da lesão. Porque se ela é culposa e ponto. Ou seja, se eu provoco lesão corporal em alguém de forma culposa, para a tipificação, não faz diferença quem é essa pessoa e nem o nível de extensão da lesão. Por quê? Porque ela é culposa, ponto e acabou. E a lesão corporal culposa tem uma previsão única, isolada, exclusiva na figura do artigo 129. Deu para entender? Então, cuidado com isso. Se a lesão é provocadora de lesão gravíssima, ou lesão grave, ou lesão leve, não interessa. Para efeito da tipificação aqui, é o mesmo crime. Portanto, lesão corporal culposa, tá? Cuidado com isso. Durante uma discussão com a ex-esposa sobre a guarda dos filhos, Gervásio desfere um soco na boca da mulher, quebrando vários de seus dentes, o que, consoante laudo pericial, lhe causa debilidade permanente. Ô galera, debilidade permanente é lesão leve? Não, já é lesão grave. Bom, a pessoa que sofreu a lesão aqui até está no rol do 129, parágrafo 9º, mas sendo a lesão grave, o que vai acontecer aqui com o Gervásio? Ele vai ser condenado pelo crime de lesão grave e ainda terá a pena aumentada em 1/3 porque agrediu alguém que está lá no 129, parágrafo 9º, tá bom? De acordo com o parágrafo 10. Cuidado! Letra E. Marinalva, que coabita com a amiga Soraya, irritado com o fato de a amiga não ajudar na limpeza da casa, dá um empurrão nesta, que se desequilibra e bate com a cabeça na parede, ficando desacordada por 5 minutos. Ao acordar, a vítima, apesar de sentir dores por 2 dias, se recupera plenamente, contando com a assistência de Marinalva, a qual não pretendia o resultado. Gurizada, temos lesão aqui? Também não. Não há lesão corporal aqui. Veja que diz que bateu a cabeça, tal, mas não narra lesão corporal. Portanto, preste atenção. A aplicação de violência física sobre alguém, sem que cause essa pessoa uma ofensa à sua integridade física, corporal ou saúde, nós poderemos ter apenas a contravenção de vias de fato. Deu para entender? Vias de fato. Então aqui nós no máximo teríamos uma via de fato, e via de fato não é lesão corporal, via de fato nem crime é. Portanto, também a letra E não narra uma hipótese do 129, parágrafo 9º. Voltamos para cá, o nosso gabarito é mesmo letra A. Tranquilo? Galera, preste atenção, revisa aqui comigo. 129, parágrafo 9º, o crime que está lá no título 1 da parte especial do Código Penal, que narra os crimes contra a pessoa, clássico de prova. Qual é a dica? Dá uma olhada com carinho lá no caput, parágrafos 1º, 2º, 3º, sobretudo, que narram então as formas qualificadas de acordo com a extensão, com o nível de gravidade da lesão, tá? Depois, alguns outros parágrafos também são importantes, mas eu indico como mais importante dentre eles o parágrafo 9º, porque traz a violência doméstica e familiar. E uma última dica, cuidado, não confunda a lesão do parágrafo 9º com Maria da Penha, ok? Veja que a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, é uma lei de gênero que protege mulheres no ambiente doméstico e familiar. E, de fato, esposas, companheiras estão ali no parágrafo 9º. Portanto, o parágrafo 9º alberga a situação da Maria da Penha? Alberga, mas cuidado porque ele é muito maior do que isso. Então, ele tutela também pessoas com quem o sujeito criminoso convive, como os filhos, como os pais, aquelas pessoas que estão lá por hospitalidade, enfim. Veja, então, o que eu quero dizer é que o 129, parágrafo 9º é muito mais largo do que a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege apenas mulheres no ambiente doméstico e familiar. Tá bom? Cuidado, então, com isso. 129, parágrafo 9º é bem importante, 129 como um todo também. Então, faz um estudo aí pormenorizado desse artigo que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Tá bom? Um grande abraço, conta comigo, até a próxima. Tchau!